Natan Chaves. Olá, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, 31 de agosto de 2007. Começa mais um Conexão Bauru, aqui pela sua TV Com Bauru, canal 13 da nossa operadora NET. Nós estamos falando dos estúdios da Duque de Caxias 617, sede da nossa TV Com. Bom, meus amigos, hoje nessa sexta-feira, trago para conversar conosco uma pessoa que já fez, aliás, na semana passada, um programa conosco aqui. E despertou um interesse notável. As caixas de e-mail da TV, das nossas correspondências e também de ligações, e de pessoas indagando um pouco mais. E como ele está hoje, aqui na sexta-feira, já fazendo o seu curso, dando o seu curso nessa sexta, sábado e domingo, nós movimentamos a nossa produção para poder trazê-lo aqui. Eu estou falando do nosso professor Luiz Carlos Grosseiro, professor de hipnose condicionativa, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Natan? Tá bem, muito obrigado. Desculpa tê-lo tirado ali do ambiente já do seu curso. Mas, como eu já falei aqui na nossa abertura, professor, foi uma série de e-mails, várias pessoas nos perguntando e querendo entrar em detalhes que, obviamente, eu até quero fazer o curso, né? Estou tentando achar algum tempo para isso. Mas queríamos trazê-lo de volta e obrigado pela sua atenção nesse sentido. Então, eu já quero entrar nos entretanto, porque as pessoas, na grande maioria, ou já conhecem, e se não o conheceram no primeiro programa, vão conhecer agora o que é a hipnose condicionativa. Uma das perguntas que teve maior frequência é a respeito da educação. Como é que pode ser usada a hipnose condicionativa na questão da educação, seja ela para as crianças, como também professores ou psicólogos ou diretores de ensino poderão fazer o seu curso para aperfeiçoar essa questão? É uma terapia, Natan. Na realidade, o que ocorre? Hoje o governo federal investe milhões de reais em criança problema dentro da escola. Só que o problema, às vezes, não está dentro da escola, está na família. Como é que um indivíduo, por exemplo, que recebe pressão psicológica dentro da família, não tem uma disciplina de horário, não tem uma boa alimentação saudável, vai para uma escola onde ela é obrigada a deglutir, a ingerir todas as informações e os conhecimentos que são prestados dentro da escola. São 4, 5 horas que passa a criança dentro da escola adquirindo informação. Muitas vezes dentro de um processo errado até. Mas vamos deixar isso de lado. A criança problema chegou na escola, ela não tem a produção, não tem o estímulo muitas vezes para estar dentro da escola. Então nós criamos um mecanismo através da hipnose, entramos dentro da mente da criança e implantamos dentro da mente da criança condicionamentos para que ele se sinta confortável, tranquilo dentro da escola, que a concentração e a atenção dele, quando ele sentar na carteira, ele vai ter essa concentração e atenção focada para o professor. Quando você consegue reduzir a ansiedade da criança dentro da sala de aula, a produção dela cresce a nível de aprendizado. Então a concentração e a atenção é fundamental. A tranquilidade, redução da ansiedade também é fundamental dentro do processo educacional. E o professor também, por si só, também tem os seus problemas. Não é só a criança que é problema, o professor também. É a outra ponta. É a outra ponta, né? Então o que ocorre no professor? Às vezes a questão financeira, os problemas familiares é transportado para dentro da escola e a criança acaba absorvendo o desestímulo do professor e com isso, aquela matéria que o professor está ministrando, principalmente os educadores de primeiro grau do ensino fundamental, quando a criança absorve um sentimento negativo pela matéria ou pelo professor, isso vai se projetar ao longo da vida. Então, quantas pessoas têm dificuldade hoje em matemática, em inglês, em uma série de matérias, por causa do professor da infância? Então, cria-se bloqueios, fica armazenado. HD da criança. E não cria sai. Uma antipatia, cria uma resistência. E essa criança vai crescer. Sei. Vai se tornar adulto, como nós já fomos criança um dia. Então nós trazemos dentro de nós os traumas da escola. Muitas vezes eles ficam apagados a nível consciente, mas o inconsciente está lá trabalhando. E essa dificuldade vai permanecer pelo resto da vida. E dá para a gente trabalhar isso, ou seja, desbloquear esses traumas da escola e automaticamente você criar mecanismos dentro da mente da pessoa, desde que ela queira resolver a situação. Aprender matemática, por exemplo, tem dificuldade. Essa criança cresce, ela vai prestar um vestibular. Muitas vezes
ela não passa no vestibular por causa desses bloqueios. A ansiedade que leva uma pessoa na preparação do vestibular é altíssima. Assim como numa defesa de tese para quem está saindo da universidade, um mestrado, um doutorado. Correto. Então, todas essas pessoas, nós conseguimos trabalhar através da hipnose, fazendo com que elas, no momento da prova, no momento da defesa de tese, no momento do vestibular, reduz a ansiedade e todos os conhecimentos que ela adquiriu, todos os registros que estão dentro, armazenados dentro da pessoa, tanto a nível consciente como o inconsciente, vêm à tona, por causa da concentração e atenção daquele momento específico que nós vamos trabalhar, e ela consegue trazer para o papel as respostas às questões. Quem não teve branco no momento de uma prova? Que é uma das grandes queixas dos estudantes, tive um branco. Quando vem com a nota depois para os pais, tive branco. Ansiedade elevada acaba dando o branco na hora da prova. É aquela coisa assim, você sai correndo e você esquece o celular, você esquece a sua carteira. Mas outro dia mesmo disse assim, aqui eu procurando o controle da televisão para ver, e está na sua frente, quer dizer, é aquela... Esse branco que dá na memória é devido à ansiedade elevada. E com a hipnose nós implantamos um mecanismo de redução dessa ansiedade em momento específico, e essa pessoa consegue clarear a memória. Professor, se uma escola, dirigentes de escola que viram o nosso primeiro programa, então nos vendo agora, quiser optar por essa técnica, tá? Ele indicaria quem? Os professores, o psicólogo a fazer o curso? Exatamente. Exemplo. E aí poderia ser feito isso num grupo grande da escola? É uma das perguntas que surgiu. Ou tem que ser caso a caso, sendo estudado individualmente? Entende? Entrar numa sala de aula que está com um nível relativamente baixo perante as outras classes e aplicar a hipnose condicionativa? Se for para aplicação de grupo, é possível, desde que os determinantes que a gente vai trabalhar sejam comum para todos. Agora, você pode trabalhar depois isoladamente ou individualmente as pessoas. Aí cada caso é um caso. Né? Se você for resolver, cada um tem um trauma, um tipo de trauma diferente, um abalo emocional diferente. E também não adianta, vamos dizer, parar de estudar pensando que a hipnose vai corrigir, que não adianta, tem que ter estudado a matéria. Claro, exemplo. Tem que ter absorvido o conhecimento e entendido. Nas duas pontas, inclusive, na faculdade, enfim. Qualquer um deles. O que eu tenho detectado, o problema maior que a escola hoje gera, além do trauma de aprendizado de uma matéria específica, é a intimidação do aluno perante a classe. Isso vai gerar o quê? Timidez. E o indivíduo cresce tímido o resto da vida. Se ele for fazer um direito, uma faculdade de direito, ele não vai ter um bom comportamento como advogado, porque ele, na hora de defender uma tese, um júri e tal, ele não vai conseguir. Por causa do trauma lá atrás. Ele treme, ele transpira, enfim, existem as reações fisiológicas no momento crucial da profissão que ele não vai conseguir desempenhar. Por quê? Porque lá atrás ficou um gatilho que é acionado toda vez que ele se manifestar em público. E esse gatilho foi gerado através de uma timidez. Por exemplo, um puxão de orelha como o professor dando uma criança na sala de aula. Tacar um giz, um apagador, onde as crianças riem do indivíduo que está sendo ali foco, objeto da atenção. Chama de vagabundo, não, vagabundo, vamos estudando, acorda, né? O burro. O burro. Né? Vai embora da sala, você está suspenso. Enfim, quando as pessoas riem numa situação assim, cria-se uma bola emocional, fica registrado dentro da memória e lá na frente isso vai aparecer na forma de timidez. E muitas vezes gera até fobia social. Entendi. Interessante. E hoje metade da população do planeta é tímida. Isso é dado estatístico, quer dizer... Metade da população do planeta é tímida. E a maioria dessa timidez surge dentro de uma sala de aula.